não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nessa mesma rua. Lô e Márcio Borges. Vamos falar agora de um outro clássico de autoria de vocês dois, Um Girassol da Cor de Seu Cabelo. Como normalmente acontece, né, em composições suas, em canções suas, você começou fazendo a música, não é? Isso. Como é que foi, hein? Bom, na verdade, foi a simples vontade de estar tocando piano, né, que é o que me motiva sempre a estar fazendo composições, é o fato de acordar e descobrir que você está vivo novamente, né? Então isso é a grande musa inspiradora, é a vida mesmo, é o fato de você acordar e estar diante do instrumento, né? O Caetano já dizia como é bom poder tocar um instrumento, né? Eu acho que eu aproveito bastante essa frase dele na minha vida. E o Girassol foi feito dessa forma, eu peguei o piano e já veio, as músicas minhas vêm meio prontas, assim, não tem muita edição, não tem muito tempo de trabalhar muito em cima da música, elas já vêm um pouco prontas e veio aqueles acordes ali do Girassol e veio desenvolvendo a melodia, a harmonia junto com a melodia, e aí sempre a gente já chama logo o Márcio Borges, que é o da parte, né? A gente chama de da parte, né? O da parte Então o Márcio é o meu parceiro mais constante, né? E 80% do meu repertório é feito com o Márcio e nessa época, quando eu iniciei minha carreira, então era mais evidente isso. E aí eu chamei o Márcio para escrever. Você tinha que idade, se lembra? O Girassol, eu tinha 18 anos, eu acho que eu tinha 18 anos, que foi quando eu recebi o convite do Milton para gravar o álbum Clube da Esquina. Esse álbum saiu em 72, quando ele saiu, portanto eu tinha 20 anos. Quando ele saiu em 72, e eu comecei a compor as coisas um ano antes, dois anos antes. Aliás, Um Girassol da Cor de Seu Cabelo está no Clube da Esquina e uma das coisas que identificam muito a música na memória do público, das pessoas, né? O que está bem fixado na mente, na parte instrumental, são os acordes, são o que você toca no piano, na gravação que consta do álbum, né? Você compôs a canção no piano? Eu compus a canção no piano e eu tive a responsabilidade enorme, aos 19 anos de idade, quando eu gravei o clube, de tocar isso sem ler partitura, sem nada, de tocar isso junto a uma orquestra, que na época se gravava em 2 canais apenas. Então você tinha que fazer toda a parte instrumental ao vivo e depois a parte vocal. Então eu lembro que o Paulo Moura, regendo um arranjo do Eumir Deodato, e eu lá com 19 anos tocando piano com um monte de gente da orquestra olhando para mim, assim, o que esse maluco vai tocar, né? Eles sabiam tudo que eu ia tocar porque estava escrito. A música apresenta uma influência, não é, dos Beatles, né? Eu queria saber o que representou para você a música dos Beatles na época e na feitura das suas canções, particularmente Um Girassol da Cor de Seu Cabelo. Na época, na verdade, quando eu comecei a me envolver com música, e o Beatles veio logo no começo, eu ouvia muita João Gilberto, Tom Jobim, as coisas do Brasil que se ouvia na minha casa, né? Meus irmãos mais velhos ouviam. E Beatles apareceu praticamente um ano depois que eu comecei a me envolver com Bossa Nova, apareceram os Beatles, que me botaram uma palheta na mão, que eu tocava sem palheta, como eu toco hoje até sem palheta. Mas os Beatles foram fundamentais, assim, eles estimularam o meu lado de querer ser artista, de querer compor, de querer fazer música, né? Porque era uma coisa tão vibrante, né? Eu fiquei tão empolgado quando eu fui ver o A Hard Day's Night no Cine Caiaque, em Belo Horizonte, e aquela gritaria da bitomania. E aquilo me empolgou tanto, e aí
o Márcio Borges e o Bituca me deram um disco de presente, e aí, a partir daquele disco, eu comecei a tocar. Aí eu fui largando um pouco, mas na época eu tinha a história da Tropicália começando a acontecer, tinha a história do Chico Buarque, que era um dos meus maiores ídolos, assim, todo disco do Chico Buarque saiu, eu tirava todas as músicas, igual eu tirava as músicas dos Beatles, eu tirava todas do Chico Buarque também. Então, o Girassol, eu acho que ele tem um pouco a atmosfera beatlesiana mesmo, assim, eu acho que tem essa presença. Para você, Márcio, o que representaram as letras de John Lennon e Paul McCartney? Também influenciaram? No que, principalmente, elas teriam influenciado? Na verdade, é o seguinte, eles não influenciaram assim, separadamente as letras, né? Na verdade, foi aquele fenômeno dos Beatles que influenciou todo mundo, né? Que viu, todo mundo que gostava de música, que mexia com música, ficou, assim, chocado com a aparição daquelas pessoas diferentíssimas fazendo uma música diferentíssima do que rolava até então. Eu só comparo uma aparição tão avassaladora assim com a do Jimi Hendrix alguns anos depois, né, que foi uma coisa também que chocou esteticamente. Então eu confesso que a primeira coisa que me chamou a atenção nos Beatles não foi nem as letras, porque as primeiras letras eram I Wanna Hold Your Hand, eram até músicas eram letras até bem simplórias, né, de jovens de 18, 19 anos, que eram os Beatles na época, né, quando eles começaram a compor. Chegaram no Brasil alguns anos mais tarde, que nessa época as coisas demoravam anos para chegar, né? O cara lançava um filme em Paris e só ia ver o filme 2 anos depois, né? Hoje não, né? Tudo, o mundo globalizado facilitou essas coisas. Mas na época, então, quando eles chegaram, eu não prestei muita atenção nas letras, não, mesmo porque o meu inglês da época não era suficiente para eu já sair captando o que eles estavam falando, não. Depois, com o tempo, eu fui aprofundando, assim, praticamente um estudo do que eles estavam dizendo. Aí fui vendo que ali tinha um caminho totalmente novo para ser desenvolvido, aquela coisa psicodélica do início deles, né? Aquelas letras que aparentemente apontavam para o nonsense, mas elas batiam no fundo da alma, né? Eram músicas assim, onde... Algum surrealismo, né? Algumas imagens surreais, né? E principalmente o uso, assim, né? Das palavras de uma forma percussiva, né? Tipo, help, né? I need someone. Então eles tinham um jeito de usar a palavra que era percussiva. Isso aí me influenciou muito, entende? De usar a palavra independentemente um pouco do sentido dela, mas mais pelo ritmo dela, pela sonoridade, pela imagem que ela podia conduzir. Né? Então isso me influenciou, essa maneira um pouco caótica de fazer letra. Né? Como foi criar a letra de Um Girassol da Cor de Seu... Girassol da Cor de Seu Cabelo sobre a música do Lô? Né? É o negócio seguinte, o Lô fez a música e ele me entregou para fazer a letra. Eu, assim... Muitas vezes, né, uma grande parte das nossas músicas a gente fez assim, né, Lô? Frente a frente, ele no piano ou no violão e eu no papelzinho lá, já escrevendo. Eu adoro compor ao vivo, sabe? Compor ao vivo, também adoro compor ao vivo. A gente, então, tinha esse negócio de compor ao vivo. Mas eu estava com... O Lô me mostrou a música, eu gostei demais da música e decorei a música. Decorei ela... assim, divisão por divisão, do jeito que o Lô cantava, eu decorei, com as mesmas divisões, né? Eu decorei, e aí eu fui fazer uma viagem com a minha namorada, que acabou sendo minha esposa, mãe dos meus filhos, depois a gente se separou, etc, etc. Mas nessa época ela era minha namorada, e foi a primeira vez que a gente ia viajar sozinho, que eu tinha conseguido, né, essa grande vitória de captá-la de casa. E aí... Mas mesmo assim para ir para casa de um tio que era em Nova Era, né? Porque chegando na rodoviária o tio já ia pegar ela e tomar conta de novo. Então eu só tinha a viagem mesmo, para ficar sozinho. Aí aproveitei o máximo possível, eu não queria que esse ônibus chegasse de jeito nenhum, né? Essa viagem para mim podia ter durado 20 horas, que ia ser ótimo. Mas durou só 4 ou 3, né? Nova Era era pertinho. Mas então eu aproveitei ao máximo. Eu me lembro que aí eu me deitei no colo dela, né? A primeira folga, né? Deitei no colo dela, aquela coisa, estamos sozinhos. E aí, naquele cochilo, ela começou a cochilar um pouco durante a viagem e eu comecei a matutar, né? Comecei a cantarolar a música que o Lô tinha me dado, né?
E aí aquele negócio de eu estar ali deitado no colo dela e apaixonadíssimo, não sei o que, ele foi me inspirando, né, a fazer uma música para ela, dizendo dessa história, né? E aí a grande motivação foi ela realmente estava com um vestido azul. E aí, daí esse negócio do vestido azul, não sei o quê, porque ela estava vestida com um vestido azul. Aliás, E ela tinha o cabelo assim, de cor de caramelo, puxado pro claro, né? Aí me deu a imagem do girassol. E eu me lembro também que tinha assim o sol um pouco entrando pela janela, batendo assim no cabelo dela, tinha um reflexo. Aquilo tudo eu cantando mentalmente, eu não estava emitindo um som, mas eu estava assim, sabe? O girassol da cor do seu cabelo. Eu estava lá já elaborando a história. Claro. E eu sei que quando nós chegamos em Nova Era, eu estava com tudo praticamente prontinho na cabeça, entende? Tanto que eu cheguei na casa do tio dela, a primeira coisa que eu fiz foi pedir correndo um lápis e um papel, entende? Para poder descarregar aquilo. O tio dela não entendeu nada, o tio dela também era um cara intelectual, gente boa pra caramba. Daí eu ter ido pra casa dele, né? Que ele era o tio mais legal que tinha lá na família. Ele era o irmão caçula da mãe da minha mulher, né? Então, ele apesar de ser mais velho do que eu, ele tinha uma certa proximidade de idade, assim. Então, tinha aquela coisa, era mais fácil estabelecer uma camaradagem, né? Por isso, inclusive, que a gente tinha escolhido ir pra casa dele. Então, aí ele me passou logo, fui para uma escrivaninha lá, que era no escritório dele, senta aí, escreve, não sei o quê. Aí eu, naquela mesma hora, já arrematei a letra ali, e aí já chamei, assim, o tio Fernando, aqui, tio Fernando, que eu acabei de fazer isso na música do Lô. Aí eu cantarolei ali para ele pela primeira vez, aí depois mostrei para o Lô. Aí teve poucas mexidas, né, que sempre tem, né, para adequar uma coisa que às vezes está um pouco fora do compasso, às vezes tem uma sílaba a mais sobrando, não sei o quê. Aí quando eu voltei para Belo Horizonte, eu mostrei para o Lô, nós demos aquela arredondada final e a música estava pronta. No seu livro, Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, né, você, na descrição da gênese da canção, você diz, né, entre outras coisas, né, ela estava radiante, os reflexos do sol doirando seus cabelos. Como eu estava romântico, hein? Muito simples, exalando frescor dentro de um mini vestido de brim azul, que realçava sua pele morena. E é interessante que... isso aí ficou bacana, hein? É interessante que isso é transposto, né, para a letra da canção, né? Uma poesia da vida mesmo. Foi isso, uma sabe? coisa real, mim, né, transposta. É porque até hoje eu me lembro como um dos melhores momentos da minha vida, né? Daqueles momentos assim de total enlevo, foi a gente indo sozinho para Nova Era e eu deitado no colo dela, entende? Aquilo para mim foi uma das maiores delícias da minha vida. Muito bem. Vamos então a uma pergunta agora da plateia. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de um girassol do seu cabelo, né? Gostaria de saber... Seu nome é? É Elisandra. Tá. Eu gostaria de saber do Márcio e do Lô, seguinte, a música, um girassol do seu cabelo, ela tem uma certa dramaticidade no início, e que se repete na música e parece que se harmoniza no final, no refrão final, né? O Márcio comentou que ele fez por causa da namorada, etc. Eu gostaria de saber como o Lô fez a música e tem um pouco dessa dramaticidade. E o Lô fez a música e o Márcio fez a letra. Gostaria de saber como que foi esse processo, principalmente nessa questão da dramaticidade. Porque a música é muito romântica, fala da namorada, mas tem esses pontos que se harmonizam. E tanto é que tem as perguntas também que você vai, né? Como vai você? Será que é tarde demais? Aí fica um suspense, assim, aí harmoniza no final. Então, eu queria saber como foi esse processo dos dois. Tá, deixa eu falar aqui. A parte da música, realmente, até não só no Girassol, como em outras canções minhas, eu já tinha um pouco a concepção de como a coisa poderia evoluir, assim, de ser por partes mesmo, né? Daí você fala a dramaticidade porque tem o A da música, que é super romântico, depois tem um intermezzo, que na gravação o Emílio Deodato colocou umas cordas e deu mais dramaticidade ainda no caso, mas quando eu componho as músicas, principalmente o Girassol, no caso do Girassol, eu já visualizo aonde tem as respiradas, onde pode entrar a orquestra, onde pode ter um refrão que venha como uma coisa à parte. O refrão dessa música, ele precisa de parar a música, acontecer alguma coisa, que no caso aconteceu com as cordas do Emílio Deodato,
e em seguida ter o refrão, né? Então, a minha parte musical, eu já visualizava essa maneira que ela foi para o álbum, né? Da minha parte, eu acho que o que contribuiu para, você falou que nesse efeito dramático, né, das indagações, etc. Mas eu acho que são perguntas assim que eu faço dentro da letra, né, que são perguntas assim, eu diria meramente retóricas, né? É aquela pergunta que já está embutida nela uma resposta negativa. Ou seja, você vem? Vou. Será tarde demais? Não, não é. Então era um pouco assim a retórica, né? Mas para criar esse efeito, para obedecer talvez até instintivamente essa coisa que a música levava, desses momentos distintos dela, eu achava também que eu não podia oferecer uma coisa assim, um amor resolvido, né? Um quadrinho romântico perfeitinho resolvido. Ou seja, como a vida mesmo, ela tem sempre aberturas para outras portas, tem sempre a possibilidade de um tropeço, de uma coisa negativa acontecer. E eu quis que a música registrasse isso também. Ou seja, por mais legal, por mais feliz que fosse o momento, ele corre sempre o risco de você acordar de repente, aquilo foi só um sonho, você está de novo aí no deserto, né? Então foi um pouco essa história de saber que isso poderia acontecer, como acabou acontecendo até, né? Que nem tudo é perfeito, feito aquele amor, né? Eu sabia que o momento era lindo, mas ele ia acabar, né? Então vamos ouvir a canção, né? Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar, você ainda quer dançar comigo? Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor de seu cabelo. Yeah, yeah. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nessa mesma rua. Como vai você? Você vem? Ou será que é tarde demais? Muito bem.